pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jardim Anacleto, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo aí ao YouTube, seja bem-vindo aí ao Spotify e às diversas plataformas. Já faz um favor pra gente, faz os 3 Cs, curte, comenta, compartilha, já envia esse vídeo para alguém que esqueceu, que perdeu o horário do lançamento, ok? Para que a gente possa então continuar essa série de reflexões sobre identidade. Então hoje nós fechamos esses 4 episódios sobre identidade. Nós falamos a respeito de uma identidade, ela precisa passar por um processo de renovação da mente. A identidade, então, ela tem a ver com um desejo de ser e de fazer algo. A identidade também tem a ver com um potencial e uma devoção. Mas hoje eu queria fechar todo esse contexto de identidade falando sobre a identidade acontece quando nós enxergamos a nós mesmos com os olhos de Deus. Então, deixa eu te perguntar dessa maneira bem prática, como que você acha que Deus enxerga você? E esse é um grande ponto para que a gente possa compreender a nossa identidade. Porque, na maioria das vezes, a gente imagina que Deus ele nos enxerga através da ótica de outros filhos. Sabe aquela ideia de que um pai tem ou não tem um filho favorito? Muitas vezes, eu e você, nós conseguimos moldar a nossa identidade de acordo com a identidade de uma outra pessoa. E quando eu comparo aquilo que eu sou, eu jamais consigo viver quem eu sou plenamente em Deus. Então, um colega meu disse para mim o seguinte, olha, quando eu não tenho identidade, eu me torno qualquer coisa. Ou seja, se a identidade da minha pessoa não estiver bem definida, eu posso me comparar e me tornar semelhante a qualquer pessoa. E muitas vezes essa ideia de se comparar, ela é um hábito. E ela é um hábito até quando eu e você, nós estamos e não estamos satisfeitos. No quê? Naquilo que Deus fez em nós mesmos. Então, talvez você se compara porque o seu ministério não é igual a daquela pessoa. Ou talvez você se compara porque você não tem uma faculdade ou as mesmas notas que uma outra pessoa. Você se compara porque o seu amigo, ele já tem carro, já tem namorada, já está na faculdade e você está de bicicleta ou de busão ainda. Então, a comparação, ela existe, mas ela é muito perigosa. Porque se nós compararmos a nossa vida com as demais pessoas, eu jamais conseguirei viver uma vida completa na presença de Deus, baseado naquilo que Deus tem para mim. Porque a ótica pelo qual Deus vê as coisas não é a mesma ótica que nós vemos. O apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Ele diz o seguinte, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, a forma como um cristão se comporta não é baseado naquilo que ele enxerga de outra pessoa, mas é baseado naquilo que Deus disse que ele é e aquilo que ele será até a eternidade. Faz tudo o que eu estou falando? Então, por que essa perspectiva de olhar com fé é utilizada por Deus e não olhar com os olhos carnais, não olhar com os nossos olhos humanos? Porque nós estamos acostumados a olhar só aquilo que é físico e só aquilo que é passado e momentâneo. Mas nós não conseguimos observar o futuro e a eternidade. Faz sentido o que eu estou falando? Então, em Gênesis, no capítulo 3, você tem um casal muito famoso, que é Adão e Eva. E aí, quando Adão e Eva pecam, o texto vai dizer que os seus olhos se abrem e eles percebem que estão nus. E aí, o que eles fazem? Eles se escondem da presença de Deus. Só que Deus continua ainda assim os procurando. E quando Deus chega até Adão, ele pergunta, olha, por que você está escondido? Não, mas é porque eu estou nu. E aí Deus pergunta, mas quem é que disse que você está nu? A outra pergunta seria, olha, por que você está se escondendo? Se eu sempre te vi nu. E a grande resposta é, porque antes do pecado, Adão via Deus através dos olhos de Deus, olhos de fé. Mas depois do pecado, Adão começa a ver Deus com os olhos carnais, olhos ali totalmente deturpados. Então a perspectiva que ele tinha era uma comparação de que antes eu era possível estar com Deus e agora não posso mais. Antes Deus tinha interesse em se relacionar comigo e agora ele não tem mais.
Logo, se eu me relacionar com Deus em pecado, Ele vai me matar. E essa comparação, ela continua nos filhos de Adão e Eva. Olha o que o texto vai dizer em Gênesis capítulo 4, versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Olha só, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado está à porta e deseja conquistá-lo. Então, eu queria falar com você rapidamente sobre essa perspectiva de identidade através dos olhos de Deus, com algumas ideias de comparação. Faz o que eu estou falando? O primeiro conselho é: mantenha os olhos em Deus e não nos outros. Então, uma coisa que fica bem clara e evidente aqui no texto que nós lemos é: Deus está mais interessado no seu coração ou na oferta que você traz. Deus está mais preocupado com a pessoa que você se torna quando está ofertando a Ele do que a oferta propriamente dita. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando você vê Caim e Abel ofertando ao Senhor, você tem ali muitos recursos, muitos materiais, ali uma oferta muito ampla. Só que mais do que olhar para a oferta, o Senhor ele está olhando para o ofertante. Então, entenda algo para a sua identidade. Você não precisa se comparar às demais pessoas. Deus ama você exatamente por quem você é e por aquilo que você está se tornando nele. Não compare a sua vida, não troque as bagagens do seu ministério com outras pessoas. Porque aquilo que o outro utiliza para sobreviver não é a mesma ferramenta que você irá utilizar para sobreviver. Existem ambientes diferentes. Olha, um pregou, outro regou, e tudo isso é o que? É obra do Senhor. Então, tenha muito bem estabelecido o seu foco principal, ele deve estar em fazer coisas como se estivesse fazendo para o Senhor sempre. Não fique olhando para os demais, não olhe se do outro é melhor que o seu. Cresça, evolua sempre, mas não se compare. Hebreus 12:2 diz o seguinte: mantenha os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Então é Cristo Jesus que recebe a nossa fé e aperfeiçoa ela a cada dia. Faz tudo o que eu estou falando? O segundo conselho é: celebre o crescimento dos irmãos ao invés de invejá-los. Então, o crescimento ele faz parte de um corpo. Então, imagine que eu e você nós somos um corpo só, ok? Se um braço ele cresce mais do que o outro, esse braço ele é deformado. Logo, ele não consegue fazer as atividades que ele precisa. Um exemplo disso: quando você é adolescente ou criança, você tem muitos roxos, muitos hematomas no seu corpo. O que é isso? É o seu córtex assimilando o seu crescimento numa velocidade inferior ao que o seu corpo cresce. Logo, você tem um corpo desajeitado, você está passando pela puberdade e você começa a tropeçar nas coisas. Joelhos ralados, aquele tampão do dedo saindo. O que é isso? É um corpo celebrando, mas entendendo o crescimento. E entenda, todo crescimento ele é doloroso, mas ele é necessário para que o seu corpo inteiro seja edificado. Então, por mais que o crescimento ele doa, ele precisa crescer para que você consiga atingir a maturidade. Ei, não tenha medo de ter pessoas ao seu redor crescendo, mas tenha medo de você estagnar na sua fé. Então, olhe pessoas que estão perto de você e estão se desenvolvendo, mas se preocupe quando você não estiver desenvolvendo. Todos nós fomos chamados para o crescimento. Então, tenha isso claro em mente. Existe uma estatística do Barna que diz o seguinte: se você possui 3 amigos que oram, você se torna o quarto.
Se você possui 3 amigos que leem as Escrituras, você se torna o quarto. Só que se você levar isso para outras localidades, olha, se você tem 3 amigos que estudam, que fazem exercício, você se torna o quarto. Por quê? O ambiente de crescimento, ele gera um corpo inteiro saudável. Faz sentido o que eu estou falando? Então, Caim, ele não deveria subir o nível da sua adoração. Ele deveria subir o nível do seu coração. Mas por querer subir o nível da sua adoração, o que ele fez foi a comparação e através disso ele matou o seu irmão. Romanos 12, capítulo 12, versículo 15 diz o seguinte: alegrem-se com os que se alegram e chore com os que choram. Então, o corpo ele precisa estar andando junto, em intimidade. O terceiro conselho é: sirva com excelência, independente do reconhecimento. Nós falamos isso na semana passada, olha, criatividade faz parte do seu DNA, ok? A criatividade, o potencial, ele faz parte. E quando você está sendo criativo, você está adorando a Deus. Então, quando você estiver fazendo o seu próximo design, quando você fizer fazendo o seu vídeo promo, o seu storytelling, tudo isso deve ter algo em mente: excelência. Eu preciso ser excelente o tempo todo. O que é excelência? Excelência é eficiência mais beleza. Quando eu tenho eficiência, mas não tenho beleza, eu não tenho excelência. Mas quando eu tenho eficiência, ou seja, eu me esforço para dar o meu melhor, mais beleza, eu deixo tudo mais criativo, mais organizado, é aí que eu tenho excelência. Entenda, excelência não é perfeccionismo. Excelência é eficiência mais beleza que gera uma adoração. Se tudo que eu fizer na minha vida, ok, seja na área de trabalho, seja na área acadêmica, seja no relacionamento pessoal, ok? Se tudo que eu fizer tiver excelência, eu vou ter criatividade, eu vou ter eficiência, eu vou ter amor, e isso é funcional. Se eu tenho essas características, eu atinjo aquilo que o Senhor tem para nós. Existe um livro chamado Andando de Tanque Vazio, do N. Cordeiro. E ele diz que é sábio quando você guarda uma reserva de energia para toda a sua família. Ou seja, o último nível do seu tanque deve ser a sua casa. E aí você consegue atingir picos de energia com todos os ambientes que você está inserido, mas também você consegue exercer amor para com a sua família. Isso também é excelência. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo o Senhor que vocês servem. Faz sentido o que eu estou falando? E a quarta dica é: foque no seu chamado e confie no tempo de Deus. Todos nós aqui somos chamados por Deus para fazer algo, para viver a grande comissão. Só que entenda algo: você precisa respeitar o tempo do processo, o tempo da maturidade e o tempo do seu crescimento. E aí eu te pergunto, se Caim não tivesse comparado a adoração de Abel, ele estaria vivo. Se ele confiasse no tempo de Deus para levar uma adoração mais sincera e mais agradável a Deus, Abel estaria vivo. Se Saul não se importasse com o amor do povo sobre Davi, se ele entendesse que haveria um tempo onde ele sairia do reinado e Davi assumiria, se ele respeitasse esse tempo, Saul ainda talvez estaria vivo. Se Marta não se preocupasse com a adoração de Maria, mas assim como ela escolhesse a boa parte em sentar durante um tempo e ouvir a Deus, talvez Marta também seria elogiada. Você precisa compreender isso, que na maioria das vezes a comparação ela revela e tira a nossa dependência em Deus e coloca em nós mesmos.
Quando eu e você nós começamos a nos comparar com outras pessoas, nós tiramos a nossa dependência de Deus, aquilo que Deus está fazendo, e nós começamos a confiar no nosso próprio braço. Deixa eu te dar uma dica. Você precisa amar a tua história. Você precisa entender que a comparação ela te distrai do chamado que Deus te deu. Foque na sua missão e não no sucesso dos outros. E aí, então, você conseguirá viver uma vida plena em Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 4 e 5 diz o seguinte: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Ei, é através de uma geração que olha para o céu e não para os outros que nós teremos uma geração inteira que cantará a mesma coisa. Glória a Deus nas alturas, o Rei que vive para todo sempre, Cristo Jesus, o Senhor. Entenda algo, você não foi feito para olhar para os outros, você foi feito para olhar para Cristo Jesus. E é assim que Deus te vê, alguém que olha para Ele e se conhece e entende que é filho amado, que é perdoado por Ele, que tem uma mesa para sentar com um banquete e que existe uma eternidade esperando você contar os seus feitos através do Espírito de Deus aqui nessa terra. Então, posso te fazer mais um pedido? Pega esse vídeo, manda para alguém que precisa parar de se comparar com os outros e viver tudo aquilo que Deus tem para ele durante esse tempo. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Valeu!